Importância de dialogar com outras áreas, né, com outros saberes. Quando a gente pensa, por exemplo, a questão das populações, é bem importante que a gente se atente ao que, por exemplo, a área, o componente da matemática pode nos ajudar. Né? Como que identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Uma grande mudança que o ensino de história passou nos últimos anos é pensar que não existe a história única. Existem outras histórias dependendo do contexto, dependendo da localização geográfica, dependendo dos elementos culturais que se trazem. E ao trabalhar a história com os nossos alunos, nós não podemos esquecer que ele também traz outras histórias. Então, ao trazermos uma interpretação de um período histórico a partir de um povo e tentar interpretar a partir dos olhares de outros povos, também vai variar muito dentro do nosso próprio contexto escolar. Inclusive, como é colocado ali em relação à inclusão. Exato. Se a gente pensa isso para o ensino de história democrático, que a gente quer trabalhar com valores, né, democráticos, de representatividade, de empoderamento, que hoje é muito falado, né, seja em relação às minorias, né, a debate, a gente fala muito, né, sobre a questão das mulheres, então é bem importante que a gente também fique bem atento a esse aspecto do solidário, né, do inclusivo. São expressões, são termos que a gente precisa trabalhar não apenas no aspecto conceitual e intelectual, mas também sempre trazendo aí para a sala de aula essa dimensão humana, essa dimensão do afeto. Sim. E quando a gente fala do outro, a gente está falando da gente também, Sim. né? Então quando a gente reconhece esse outro, reconhece que existem outras histórias, que reconhece que não é só a minha verdade, não é só a minha versão do que aconteceu, a nossa visão de mundo muda. E acredito que é isso que a base ela quer mostrar, né? Que às vezes não é só a minha versão. Principalmente no mundo que a gente fala de questões e de debates tão acirrados, ensinar nosso aluno a dialogar, ensinar que existem outras versões. A se posicionar. Sim, a se posicionar. E que a minha versão vai ser diferente da tua pelo ângulo do que a gente viveu ou do ângulo que a gente está vendo, né? Sempre cuidando que esse posicionamento não pode ser um posicionamento linear. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. Esse aspecto trabalhado, né, trazido aí pela base, mostra pra gente também a importância de dialogar com outras áreas, né, com outros saberes. Quando a gente pensa, por exemplo, a questão das populações, é bem importante que a gente se atente ao que, por exemplo, a área, o componente da matemática pode nos ajudar. Né? Como que o conhecimento histórico dialoga com outros componentes igualmente importantes. Né? Mas acho que sem também a gente deixar de pensar qual a especificidade da nossa disciplina. O posicionamento crítico, a desnaturalização que a gente estava falando, o que o conhecimento histórico me ajuda a interpretar aqueles fatos, aqueles acontecimentos, mas também em conexão com outros componentes curriculares. E as relações comerciais, ao pensar especificamente nesse ponto, ela vai muito além da história econômica, porque as relações comerciais ela traz diversas transformações, né? Quando você tem relações sociais do povo africano com o povo asiático, a transformação, a troca cultural, né, entre eles é realmente intensa, e isso traz transformações históricas também ao pensar nessas relações comerciais especificamente. E acho que um aspecto que vale ser lembrado é que às vezes o aluno nem entende por que tem dinheiro, por que existem as trocas, e que isso tá na história, né? A gente estuda isso, estuda o porquê foram criadas diversas coisas, por exemplo, no caso do Brasil, as diversas moedas, e é algo que tá tão presente no nosso dia a dia, né? A economia tá presente, e que às vezes a gente não para pra pensar criticamente, historicamente. E que se relaciona também às questões de poder, né? Falávamos ainda há pouco. Entender que as coisas estão conectadas, né? Tudo tem um sentido que precisa ser questionado também. Que não pertence a um único povo, né? Todos os povos estão presentes nessas relações. E é bem legal a gente falar sobre isso, porque o dado por si só, né, ou quando a gente trabalha com gráfico, por exemplo, ele não diz nada se a gente não contextualiza, né? Se a gente não trabalha com a possibilidade da interpretação, né? Do questionamento da interpretação. E que entra até uma possibilidade de fonte, né? Às vezes a gente está também tão acostumado com essa questão das novas fontes que esquece dos dados e dos gráficos, que também tem muito a dizer pra gente. Uma fonte que dá o início para a gente poder fazer um trabalho interdisciplinar. Exatamente.